Olá pessoal, mais uma vez aqui para uma aula de língua portuguesa, dessa vez sobre acentuação. Na verdade é uma continuação de ortografia, né? Acentuação é continuação de ortografia, cai bastante em prova de concurso público e você tem que ficar bastante atento a isso, certo? Então eu vou direto ao assunto, porque hoje, neste bloco, você vai estudar acentuação. Olha, o que acontece? Primeiro ponto de acentuação que a gente destaca são as monossílabas. Monossílabas tônicas. Monossílabas tônicas. Tiago, como é que eu vou saber se uma palavra é monossílaba tônica se ela só traz uma sílaba? Porque uma coisa é você saber a sílaba tônica de uma palavra com mais de uma sílaba. Fica fácil. Porque você soletra a palavra, você diz a palavra, percebe qual é a sílaba mais forte, acabou o problema, né? O grande problema está aqui, olha, monossílabas tônicas. Como é que a gente vai saber? Bom, para a gramática, você vai reconhecer uma monossílaba tônica lendo a frase e percebendo que aquela palavra que é monossílaba, que só traz uma sílaba, traz uma maior intensidade de pronúncia naquela frase. Mas eu sempre digo que isso é muito difícil. Então a melhor forma para reconhecer monossílaba tônica, detalhe, você não vai encontrar isso em gramática, eu que criei esse bizu, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de bizu, mas esse vale a pena, né? Que é o seguinte, palavras de monossílabas tônicas, elas trazem um significado próprio, mesmo fora do contexto. Mesmo fora da frase, elas vão trazer um significado próprio. Então observa comigo aqui. Se eu falo de palavras como pá, pé, só, trás e três, além da palavra, colocar aqui, nós. Então o que eu vou perceber? Vou perceber que todas essas palavras aqui trazem um significado próprio, isto é, você sabe o que é uma pá? Sabe. Você sabe o que é um pé? Você sabe. Você sabe o que é só? Também. E traz? Também você sabe. Três, nós, são palavras que trazem algum significado. Mesmo fora do contexto, você consegue dizer o que cada palavra significa. Mesmo que você me diga, Tiago, mas a palavra nós pode fazer referência a duas coisas, né? Pode fazer referência a o pronome de primeira pessoa do plural, nós fizemos o exercício, e pode ser o plural da palavra nó. Eu dei vários nós no cadastro. Tudo bem, mas independente disso, você nota que consegue reconhecer significado nessa palavra. Então, sempre que uma palavra monossílaba, palavra que só traz uma sílaba, obviamente, né? Trouxer significado próprio, mesmo fora da frase, é monossílaba tônica, certo? Tiago, tudo bem. Aí quando é que a gente vai acentuar uma palavra monossílaba tônica? Quando ela terminar em A, E, O, seguida ou não de S. Olha, A, E, O, seguido ou não de S, eu posso colocar um Szinho aqui na palavra pá, posso colocar um S na palavra pé, posso colocar um S na palavra só, e sem problema algum, né? As palavras traz, três e nós, lembrando que traz aqui não é do verbo trazer não, viu pessoal? Aqui é traz de, o livro estava por trás da mesa, por trás da mesa, dessa maneira, né? É sinônima de atrás. Então, independente se o S ele é a marca do plural da palavra, ou se ele faz parte da palavra, que é o caso da palavra trás, da palavra três, ou da palavra nós como pronome, né? Esse S faz parte da palavra, independente. O que interessa é que a palavra seja monossílaba, terminada em A, E e O, seguida ou não de S. Então eu vou deixar bem claro isso, para que você não confunda na hora de estudar. Olha, acentuadas, regra das monossílabas tônicas. Acentuadas por terminarem em A, E, O, seguidas ou não de S.
Tiago, monossílaba átona pode ser acentuada? Não. E é muito comum em provas de concurso a banca destacar, né, uma palavra, dizer que aquela palavra é uma monossílaba átona e dizer que ela pode receber acento. Nada a ver, não pode. Quem recebe acento é monossílaba tônica, né? Então, olha, eu tenho aqui o seguinte. Eu vou colocar uma frasezinha aqui, você não vai se importar, até porque é o nome de uma rua, né? Olha, na minha cidade, Recife, há uma rua. Hoje o nome da rua é Rua Joaquim Felipe. Rua Joaquim Felipe. Tudo bem? Hoje. Mas no passado o nome dessa rua não era esse. No passado o nome da rua era Beco, olha só, Beco do Ceú do Boi. Beco do Ceú do Boi, isto é, monossílabo tônico sem acento do boi. Beco do monossílabo tônico sem acento terminado em U do boi. Tá aí. Só que na plaquinha lá do antigo nome dessa rua, ele coloca acento no monossílabo tônico terminado em U do boi, né? Só que esse monossílabo tônico não recebe acento. Por que não, Tiago? Porque é uma palavra monossílaba tônica terminada em U. Monossílaba tônica terminada em U pode ser acentuada? Não. Ele estava nu. Pode ser acentuado? Não. Então, essa pequena palavrinha não pode receber acento. Esse é o antigo nome de uma rua na cidade do Recife. Então, eu venho aqui à segunda análise nossa, que é a análise das palavras oxítonas. Bom, pessoal, palavras oxítonas são aquelas que apresentam a sílaba, colocar aqui, olha, sílaba tônica na última posição da palavra, isto é, a última sílaba da palavra. Sílaba tônica na última posição, na última sílaba da palavra. Então observa comigo algumas palavrinhas. Eu vou colocar aqui o seguinte, olha. Eu vou colocar uma palavra menor, a palavra cajá, certo? Eu já vou deixar aqui um pouco separadas as sílabas para que eu possa fazer o corte, né, a separação de forma correta e você visualize de maneira mais fácil. Então, cajá, picolé, olha só, picolé. Vou colocar também trenó. Vou colocar também reféns. Refém, colocar no singular. Depois vou colocar aqui a palavra parabéns. Parabéns. Então, pessoal, todas essas palavras são palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N e ENS. Essa é a regra das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, N e ENS devem ser acentuadas. Mas o grande problema está no seguinte. Tiago, eu não sei reconhecer a sílaba tônica da palavra. E aí, como é que eu faço se eu não sei reconhecer a sílaba tônica da palavra? Bom, se você não sabe reconhecer a sílaba tônica da palavra, simplesmente o que é que você tem que fazer? Chamar a palavra, como se ela fosse uma pessoa, né? Olha, por exemplo, picolé. Se você mora numa rua, não mora num prédio, né, não mora numa casa, é mais fácil você comprar picolé, aquelas pessoas que passam na rua, né, dizendo lá, picolé, picolé, né? E aí você sai, né? Vamos dizer que você estava ocupado. Quando saiu para comprar o picolé com aquela pessoa já estava na esquina. Isto é, você não conseguiu chamar a pessoa direito. Só que ainda dá tempo. Só que para chamar aquela pessoa e para que ela ouça o teu chamado, você vai ter que gritar. Gritar o quê? A palavra picolé. Você não sabe o nome da pessoa que está vendendo. Então você vai chamar essa palavrinha. Como é que chama? Se você está sem microfone. Meu diretor, eu vou gritar um pouquinho aqui, viu? Deus queira que não faça nenhum problema aqui no microfone. Olha, então, picolé! Não é assim que você chamaria? Picolé! Picolé!
observa que quando eu chamo a palavra picolé, das 3 vogais, uma alongou. Qual foi que alongou? Repete comigo. Picolé! É o E que alonga, porque é justamente ele a sílaba tônica. Ah, Tiago, mas não é a palavra picolé que eu queria a palavra cajá. E aí, como é que eu faço? Finge que você conhece alguém que se chama cajá, e aí você vai chamar cajá. Cajá está distante, como é que você chama? Cajá! Quem alongou? O A, esse último A. Então, onde a vogal alongar é a sílaba tônica, certo? Ah, Tiago, e na hora da prova? Eu vou fazer isso, olha, no edital tá dizendo que não pode, então faz lá. E faça não, viu? Só uma brincadeirinha. Não pode fazer não. Mas, sei lá, o edital não tem dizendo, né? Não está dizendo lá, não diz nada, não proíbe isso. Vai que de repente você dá um grito lá para reconhecer a sílaba tônica, assusta todo mundo. Não pode não, viu? Olha, então veja só. Cajá, picolé, trenó, refém e parabéns. Sílaba tônica dessas palavras é a última. E se a última sílaba é mais forte, ela deverá ser acentuada se terminar em A, E, O, EM e ENS. Diretor, e aí? Tudo certo aqui? O som não ficou ruim, né? Tá bom, eu não vou gritar mais, diretor. Olha, então, cajá, picolé, trenó, refém e parabéns. 5 palavrinhas acentuadas por serem oxítonos terminadas em A, E, O, E e eis. Detalhes, seguidas ou não de quê? De S. Seguidas ou não de S. O S não vai influenciar na acentuação dessas palavras que são chamadas de oxítonos. Mas calma aí, porque a gente vai ver mais exemplos, na verdade exemplos que podem causar confusão na hora da prova em relação a palavras oxítonas. Vamos ver? Olha só. Eu vou colocar aqui 3 palavras que eu vou chamar de casos de atenção, certo? Porque elas podem causar confusão. Primeira palavra. Caju. Primeira palavra, a palavra caju. Segunda palavra, a palavra pitu. Terceira palavra, a palavra Itaú. Eu vou passar o traço aqui. Olha, seguinte. Caju, como é que eu divido? Caju. Como é que eu chamo a palavra caju? Caju! Então o U alonga, né? Pitu, separação silábica, sílaba tônica é a última. Pitu, isso aqui é mais forte. E Itaú, isso aqui é mais forte, né? Então, as 3 palavras trazem a sílaba tônica na última posição. Vou destacar em azul a sílaba tônica. Olha, tá aqui, destacada em azul. Caju pode receber acento? Não. Olha, não recebe acento, mas apesar disso, eu vejo muito em cardápio de lanchonete, de restaurante, a palavra caju com acento. E para piorar, um aluno me mandou uma foto de uma... Como é que a gente chama? Aquele pozinho que a gente faz guaraná, né? Antigamente chamava kisuke, né? Mas kisuke é uma marca, né? Então, aquele pozinho que a gente coloca para fazer guaraná, refresco de uva, né? E uma daquelas marcas trazia a palavra caju no rótulo da embalagem com acento. Complicado, não pode, né? Tiago, pitu. Bom, no Nordeste existe uma cachaça, né? De nome pitu, né? Só que essa cachaça traz um acento no U. Mas lembra, pitu é o nome dado a uma espécie de crustáceo, uma espécie de camarão. A espécie de crustáceo, claro, não leva acento aqui, porque é uma palavra oxítona terminada em U. Mas a marca traz um acento. Por que traz? Porque é marca. O cara criou a marca dele, ele quis colocar o acento. Isso aí não interessa para ninguém. Ele colocou o acento, mas na hora da prova você não pode colocar, porque oxítona terminada em U não pode ser acentuada. Então, olha, certo, sem bronca. Itaú, Tiago, o nome do banco, recebe acento mesmo, é? Recebe acento. Bom, na verdade o que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma vogal,
mais outra vogal. Lembrando que a sílaba tônica é essa segunda aqui, essa segunda vogal, né? Então, vogal mais vogal. Itaú. Olha, sempre que você perceber vogal mais vogal, eu tenho o que nós chamamos de hiato. Eu já sei que alguém deve estar pensando aí. Ô, Tiago, veja só. Isso aqui é vogal? Esse U é vogal? É vogal. Mas o U não seria semivogal? O U só é semivogal se for fraco, né? Olha, observa a palavra roupa. Roupa. Na palavra roupa eu tenho um R, um O, um U, um P e um A, né? Só que a maioria das pessoas não pronunciam roupa com esse U tão marcado. Pronunciam roupa. Roupa. Eu irei lavar roupa. Cadê o U? Tirou o U, né? O U é tão fraco que muitas vezes a gente pode eliminar. Em situações como essas, o U funciona como semivogal. Quer dizer que o U, sempre que for semivogal, pode ser retirado assim, da palavra? Não, não pode, né? Aí são situações raras que na hora da pronúncia a gente termina esquecendo e retirando a semivogal U. Situações raras, né? Mas olha, note que esse U não é fraco, ele é muito forte. Inclusive é a sílaba tônica. Itaú. Isso aqui é forte, bastante forte. Segunda gramática, quando nós temos vogal mais vogal, nós temos o chamado hiato, né? O hiato sempre se separa e a regra do hiato diz assim, que se a segunda vogal do hiato for representada por I ou U, se ela for tônica, estiver sozinha na sílaba ou seguida de S, ela vai ser acentuada. Claro que a regra do hiato nós iremos estudar com muitos detalhes ainda nesse bloco não, né? Porque nesse bloco a gente vai trabalhar a parte básica, mas em outros blocos a gente vai trabalhar com essa parte de hiato. Por enquanto eu só quero que você perceba o seguinte, Tiago, a palavra Itaú é uma palavra oxítona? É uma palavra oxítona, mas ele não pode dizer para você que a palavra Itaú está acentuada por ser oxítona. Ela recebe acento por ser oxítona. Não, errado. Ela recebe acento pela norma do hiato, apesar de ser oxítono, porque qual é a definição de oxítono? Palavra em que a sílaba tônica está na última posição, né? Então, a última posição é essa, é oxítono? É, mas o acento é por causa da regra do hiato. Tudo bem? Então eu venho para cá entrar num terceiro ponto, e esse terceiro ponto é mais longo, né? As palavras paroxítonas. E olha, pessoal, palavras paroxítonas são aquelas que apresentam sílaba tônica na penúltima sílaba tônica na penúltima posição da palavra. Aquela história, né? Penúltima sílaba da palavra, penúltima posição da palavra. Só que para as palavras paroxítonas, nós temos 4 regras importantíssimas. E a primeira regra, primeiro caso, na verdade, vou colocar como primeiro caso, é o seguinte. Eu vou dizer que eu tenho aqui palavras paroxítonas acentuadas por terminarem de forma diferente das oxítonas. Olha, por terminarem de forma diferente das oxítonas. Tiago, como é que é isso? Bom, qual é a regra das oxítonas? Oxítonas devem ser acentuadas se terminarem em A, E, O, E, Ens. E esse primeiro caso das paroxítonas. Eu tenho paroxítonas acentuadas por terminarem de forma diferente das oxítonas. Isto é, qualquer paroxítona que não terminar em A, E, O, E, Ens deve ser acentuada. Mas se terminar em A, E, O, E, Ens, não poderá ser acentuada. Fácil até demais. Então vou colocar exemplo aqui para você perceber. Você não precisa decorar os finais das palavras paroxítonas nesse primeiro caso. Basta você lembrar o seguinte, olha, eu vou colocar aqui a palavra biquíni, uma palavra que muita gente erra na hora de escrever, né? Tá aqui, olha. Biquíni se separa dessa forma, a sílaba tônica de biquíni é a penúltima e eu tenho uma palavra paroxítona terminada em I.
Paroxítona terminada em I, Tiago, deve ser acentuada? Claro. Por que claro? Porque é uma paroxítona cujo final não coincide com o final de quem? Das oxítonas. Se o final é diferente do final das oxítonas, não terminou em A, E, O, E e ENS, então a paroxítona deve ser acentuada. Então biquíni recebe acento aí no segundo I da palavra, né? Eu vou colocar mais uma aqui, olha. Nível. Olha só a palavra nível, palavra acentuada, por ser paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, né? Ficou em dúvida? Grita a palavra nível. Olha, qual é a vogal que alonga? É o I. Nível. O I alongou, né? Então é a sílaba tônica. Tudo bem? Paroxítona terminada em quê? Em L. Paroxítona terminada em L deve ser acentuada? Claro, porque o final não coincidiu com o final das oxítonas. Ah, Tiago, eu não preciso decorar o final? Não, não precisa decorar, né? Vou colocar aqui a palavra próton. Estudamos química e lá no estudo de química, vocês lembram que havia a palavrinha próton, a palavra elétron, a palavra íon, né? Então eu tenho aqui uma palavra que é paroxítona terminada em N. Deve ser acentuada? Deve sim, né? Não coincidiu com a regra das oxítonas. Venho aqui, olha, a palavra bíceps. A palavra bíceps, lembrando, se divide assim, olha, são duas sílabas apenas. Ah, Tiago, eu não posso separar o PS, não? Não pode, porque, na verdade, eu não tenho sílaba sem vogal. Então, como eu só tenho duas vogais nessa palavra, são duas sílabas. A sílaba tônica é essa aqui e é uma paroxítona terminada em PS. Bom, depois eu venho aqui, olha. A palavra caráter. A palavra caráter recebe acento por ser uma palavra paroxítona terminada em R. O final não coincidiu com o final das oxítonas. Vou colocar mais um aqui, olha. Vou colocar a palavra álbum. A palavra álbum é uma palavra paroxítona, sílaba tônica é a penúltima, terminada em UM. Vou colocar mais um aqui, olha. Palavra vírus. É uma palavra paroxítona, terminada em US. Vou colocar mais uma. Olha só. Palavra tórax. É uma palavra paroxítona terminada em X. Então, pessoal, é simples. Não interessa o final das paroxítonas. Não interessa. Não interessa se termina em I, em L. O que interessa é que esses finais, não foram A, E, O, E e ENS, que são os finais das oxítonas. Portanto, essas palavras aqui devem ser acentuadas, não é? Bom, eu vou chamar a atenção para alguns casos aqui que podem causar confusão, certo? O primeiro caso é o seguinte, eu vou lembrar aqui para vocês a palavra hífen. Olha, a palavra hífen é acentuada porque a sílaba tônica dela é essa aqui, olha, hífen, isso aqui é mais forte, e termina em N. Então a paroxítona terminada em N deve ser acentuada? Deve, com certeza, como próton. Mesma regra, né? Só que, quando eu levo a palavra hífen ao plural, existem duas possibilidades de plural para a palavra hífen. Existe o plural hífens e existe o plural hífenes. E aí o que é que acontece? Hífens é uma palavra paroxítona terminada em ENS. Opa! Se é uma paroxítona terminada em ENS, o final coincidiu com o final das oxítonas. Portanto, hífens não recebe acento. Mas quando eu faço a divisão silábica da palavra hífenes, olha só. Última sílaba, penúltima, antepenúltima sílaba é a mais forte, hífenes. E claro, se a antepenúltima é a mais forte, essa palavra é proparoxítona. O que é proparoxítona? Sílaba tônica na antepenúltima posição. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Então esse foi o primeiro caso de atenção. Vamos ver mais um caso de atenção aqui. Vamos lá. Próximo caso de atenção é o seguinte, olha, eu vou colocar aqui a palavra
xerox, e ao lado a palavra sem acento. Nesse primeiro caso, xerox, claramente a sílaba tônica é essa, né? Eu coloquei um acento, xerox, essa aqui é mais forte. Terminada em x, segue a regra de tórax, que nós vimos quase agora, né? Então aqui eu tenho uma paroxítona, terminada em x. Paroxítona terminada em x é acentuada, claro, porque não coincidiu com a regra das oxítonas. Só que a gramática permite que nós retiremos a sílaba tônica dessa penúltima posição e diz que nós podemos jogar essa sílaba tônica para a última. Então, em vez de xerox, eu posso pronunciar xerox. Essa seria a sílaba tônica. E, como essa é a tônica, é uma oxítona terminada em x. Oxítona terminada em x pode ser acentuada? Não. Oxítonas só podem ser acentuadas se terminam em A, E, O, N e ES. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que as duas formas estão corretas? Estão corretíssimas as duas. Xerox com acento, xerox sem acento, né? Então, mais um caso aqui de atenção. Esse próximo caso de atenção é o seguinte. Eu tenho aqui a palavra juiz. Não, as palavras rúbrica, juiz é só depois, na parte de ato, certo? Rúbrica, recorde e gratuito. Rúbrica, recorde e gratuito. Tiago, qual é o problema dessas palavras aqui? Bom, o problema é o seguinte, elas não existem. Da forma como estão aqui, não. Rúbrica não tem acento, recorde não tem acento, gratuito não tem acento. Pior do que isso a pronúncia não é essa que eu fiz agora. A palavra não é rúbrica, a palavra não é recorde, a palavra não é gratuito. A palavra vou cortar aqui, olha, não há acento, essa palavra não é rúbrica, a palavra é rubrica. Rubrica. Isto é, a sílaba tônica dessa palavra está aqui, olha, na penúltima posição. Rubrica. Isso aqui é mais forte, né? A palavra não é recorde, está errado. O correto é recorde. Houve um recorde mundial na natação, então recorde mundial. Cuidado, a sílaba tônica é essa aqui, olha, a penúltima. E nota que se rubrica traz sílaba tônica na penúltima, é uma paroxítona terminada em A. Por isso, ela não pode ser acentuada, porque paroxítona terminada em A, E, O, em e ens não podem ser acentuadas. Recorde da mesma maneira. E gratuito também não existe, olha. A palavra não é gratuito, é gratuito. Gratuito, né? Sílaba tônica é a penúltima. Essa é a sílaba tônica, né? Então observa que nós temos aqui o primeiro caso, na verdade, de palavras paroxítonas que não terminam em A, E, O, N e ENS. Com suas devidas observações aqui, casos de atenção muito importantes, você não pode esquecer isso. Mas olha, esse foi o nosso primeiro bloco sobre acentuação. Eu espero que você tenha entendido. Olha, vamos fazer exercício, claro. Quando nós acabarmos a acentuação, vocês vão ter acesso a exercícios, né? Então é importante a acentuação, muito importante. Você não pode esquecer de estudar. E olha, quanto mais exercícios você fizer, mais habilidoso você vai ficar naquele conteúdo, tá bom? Então até o próximo bloco. Até lá!